A deputada Tabata Amaral está no último ano do primeiro mandato dela na Câmara. Eu a convidei para conversar sobre a eleição para o Congresso esse ano. Uma eleição muito importante, não só porque é a eleição de um dos dois poderes a quem cabe nós eleitores escolhermos os representantes, mas principalmente num momento histórico em que o Congresso está operando sob a lógica do orçamento secreto, uma forma de compra de apoio político que praticamente faz o Congresso refém ou submisso demasiadamente de pautas do Executivo. A deputada conversou sobre como vai ser disputar uma eleição em que não tem mais aquela aspiração do eleitor pelo outsider, que foi o que marcou a eleição de 2018 e a trouxe para a política numa renovação em que ela foi uma das protagonistas. A Tabata está numa interseção de um conjunto que faz ela uma coisa muito estranha naquele meio de um congresso predominantemente masculino. Ela tem uma origem periférica, mas estudou na Universidade de Harvard, uma das melhores do mundo. Ela é de esquerda, mas vota discordando da esquerda em algumas pautas, por exemplo, quando ela votou a favor da reforma da Previdência em 2019, e sofre vive com as consequências disso no dia a dia. Nessa entrevista ela fala de algumas dessas, como os ataques que ela recebeu do PT, e agora ela tem, de petistas com quem agora ela tem que conviver lado a lado, o partido dela, o PSB, apoia o Lula, e também do tratamento dispensado a ela pelo Ciro Gomes, quando ela, no PDT, votou a favor da reforma da Previdência. Vamos ver? Deputada, a lógica hoje que rege o Congresso, tanto o Senado quanto a Câmara, é a lógica do orçamento secreto, a compra de apoio político por meio das emendas de relator. Como que o eleitor pode contribuir para tentar romper essa lógica e eleger parlamentares que topem ser base aliada ou ser oposição dentro das regras normais da política? Perfeito. Primeiro, Guilherme, muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho uma preocupação muito grande com as eleições desse ano, porque acredito que é a eleição em que essa ala fisiológica vai ter mais recursos para fazer campanha. As pessoas se preocupam com razão em relação ao fundão eleitoral, que deveria ser menor, mas elas talvez não estejam tão atentas para o fato de que o orçamento secreto é 4 vezes maior. A gente está falando de um orçamento que tirou recursos da educação, que tirou recursos da saúde, da pesquisa, e que entregou esses recursos na mão dos parlamentares, para colocarem suas bases, para fazerem campanha, e com acusações muito graves de desvio, de corrupção, caminhão de lixo, trator, kit de robótica, tudo superfaturado. Então, nesse cenário que a gente está vendo de muita polarização e de apatia, de cansaço das pessoas com a política, o que eu também entendo, isso tem um efeito muito grande, em que a gente vai tirando espaço de pessoas que vão para a rua para pedir o voto, falando de propostas, falando do seu trabalho e abrindo espaço para a compra de voto, seja ela direta ou por meio de uma liderança, de um prefeito, de um vereador. E aí, não preciso nem falar da importância do Congresso, né? Vou trabalhar para que Bolsonaro não seja eleito, mas se ele for, é o Congresso que vai estar nas mãos do Congresso a defesa da democracia. O candidato que hoje tenta entrar na política, como você tentou e conseguiu há 4 anos, vai disputar uma eleição que o apelo pelo outsider não é tão forte quanto foi em 2018. O que você sugere, como você aconselharia um candidato desse em termos de diálogo que ele deveria propor com o eleitor? Quando eu decidi me candidatar, num grande ato de loucura, eu fiz isso muito inspirada na campanha do Obama, de 2008. Alguém que não vinha de família importante, não era da política, não tinha muito apoio inicial, mas que conseguiu mobilizar muita gente. E é importante a gente entender que as campanhas são caras, porque num estado como São Paulo, eu tenho que conversar com 645 municípios, apresentar minha proposta, me fazer conhecida para que alguns eleitores queiram votar. E aí qual é a forma que a gente tem, se não é com dinheiro, se não é comprando prefeito, vereador, liderança e por aí vai? É você mobilizando muita gente para lhe ajudar. Eu tive 5.000 voluntários na campanha de 18. E não fosse isso, não tinha perigo de eu fazer frente a essas pessoas que estão aí. Então, é essa a nossa missão. Para quem está chegando agora, e tem um grupo enorme de pessoas que estão chegando agora que eu estou apoiando, o que eu digo é, você não vai ter dinheiro, você não vai ter um empresário, um partido, alguém financiando toda a tua campanha. Então, vá atrás de voluntário.
Tem pessoas idealistas nesse Brasil, tem muita gente incrível que está descontente, mas que topa fazer alguma coisa para tentar mudar. E minha campanha desse ano também vai ser muito baseada em voluntários, porque eu acho que ou a gente convence algumas pessoas a virem fazer parte desse movimento ou não vai para frente. E aí, talvez para trazer um pouco de esperança, eu comecei o ano, assim como todo o Brasil, realmente achando que nessa eleição a gente teria a menor participação de jovens da história. E isso assim, dá um desespero tremendo, né? E por toda uma mobilização que aconteceu, nós ganhamos 2 milhões de novos eleitores. Então, só para dizer que o cenário é ruim, a perspectiva é ruim em termos de eleição do Congresso, mas eu tenho muita esperança de que a gente consegue reverter isso. Você acha que a tendência hoje é que o Congresso que vai ser eleito seja mais fisiológico do que o atual? Sim. No Brasil não dá para ter muita certeza, né? Isso é um país de fortes emoções. Mas a gente sabe que dinheiro importa para resultado eleitoral. O nível de dinheiro que o Centrão tem para fazer campanha nesse ano não foi visto nos últimos anos, nas últimas décadas. E isso me leva a acreditar que a tendência é que o grupo fisiológico aumente de tamanho. Vamos falar agora um pouco sobre partidos. Você se filiou no ano passado ao PSB, partido que compõe a chapa que é favorita na disputa pela presidência, junto com o PT, né, cujo candidato é Lula. Vocês, inclusive, abrigaram Geraldo Alckmin para dar a vice ao Lula. E você é de um estado em que é mais atenção nessa aliança, que é São Paulo, porque lá tem 2 candidatos a governador, o Fernando Haddad, pelo PT, e o Márcio França, do seu partido, do PSB. Existe algum espaço para a retirada da candidatura do Márcio França? Não. O Márcio é candidato ao governo em São Paulo por inúmeras razões. Porque foi o candidato que mais chegou perto, de longe, de vencer o Dória na última eleição ao governo do estado. Porque é um candidato que tem uma história enorme de diálogo. O Brasil está precisando muito de diálogo, mas São Paulo também. Não dá para a gente pensar São Paulo sem pensar desigualdade. É sim o estado mais rico do Brasil, mas talvez um dos mais desiguais em vários sentidos, não só socioeconômicos. O lugar onde você nasce em São Paulo, na cidade e no estado, determina quantos anos você vive. Determina se você vai fazer o ensino médio ou não. Então, nós precisamos de alguém que saiba dialogar, que saiba governar para o empresário, o pequeno e o grande, mas principalmente para quem mais precisa. E o Márcio se destaca muito nessa habilidade. E aí, olhando para as eleições, que também vão ser muito polarizadas em São Paulo, a gente tem uma missão a nível local de construir também uma aliança ampla, de unir o povo, de trazer esperança, de trazer projeto. Então, nesse sentido, a gente está muito confiante na candidatura do Márcio, muito confiante de que é a melhor proposta, e aí super justo e válido que o Haddad também queira ser candidato. Mas o PSB não vai abrir mão da candidatura em São Paulo. Agora, como que isso reflete na composição nacional? Existe uma tensão nisso, né? Há uma pergunta que cabe a mim apenas fazer, enquanto eleitora e militante partidária, e não responder, que é: quão amplo vai ser o arco para enfrentar Bolsonaro? Eu tenho muito medo de um segundo mandato do Bolsonaro. Não porque eu tenha medo do Bolsonaro em si, mas porque eu sou cientista política. Eu vi o que aconteceu na Venezuela, eu vi o que aconteceu na Rússia, eu vi o que aconteceu na Alemanha, eu vi o que aconteceu na Hungria, em vários países em que um líder autoritário, populista e voltado para os interesses da sua família, o que ele fez no segundo mandato? Eu acho que se Bolsonaro for reeleito, a gente vai estar num cenário de perseguição muito maior a mulheres, a negros, a imprensa, a tudo que é diferente, a todos que pensam diferente. E justamente por recear tanto esse cenário, eu acho que vale a gente construir uma frente que tenha a capacidade de vencer Bolsonaro e unir o país. Porque não dá também para querer governar com um terço completamente do outro lado. Essas pessoas também vão precisar de uma resposta. E nesse sentido, a pergunta que eu faço, e que eu sei que algumas pessoas do PSB também fazem, é: o quanto que o PT está disposto a abrir essa frente? E outro estado-chave nessa relação é Pernambuco. Em Pernambuco, quão importante para vocês é a exclusividade do uso da imagem do Lula, considerando que lá 2 partidos da chapa, Solidariedade e o PSB, terão candidatos. Solidariedade pela Marília Reis e o PSB pelo Danilo Cabral.
Eu tomo muito cuidado de não falar de um lugar que não é o meu conhecimento, né? Então, com muito respeito aos pernambucanos, não estou tentando opinar sobre o destino de vocês, mas eu conheço, Danilo. Eu conheço a história do que eles fizeram pela educação. Pernambuco tem o melhor ensino médio do país, isso não é pouco. Então, eu tenho muita confiança na candidatura que o PSB apresentou para o estado de Pernambuco. E, obviamente, enquanto filiada ao PSB, enquanto defensora da educação, enquanto alguém que se beneficiou pessoalmente por uma política pública criada pelo PSB, eu acho que o Danilo representa o melhor futuro, representa o melhor caminho. E aí, de novo, a pergunta quem vai responder é o PT. O PSB vai manter a candidatura do Danilo. A gente está muito confiante nesse caminho. Aí a pergunta que o PT tem que se fazer é o quanto que para a gente de fato é importante vencer o bolsonarismo e reconstruir o Brasil, mesmo que a gente tenha que abrir mão de alguns espaços. Tabata, você teve nos últimos anos diversos tipos de ataques da direita e da esquerda. Você se define como uma pessoa de esquerda, né? Eu já ouvi outras entrevistas suas, mas você foi muito atacada desde o primeiro ano do seu mandato, quando você votou pela reforma da Previdência, contrariando o seu partido na época, o PDT, e diversos dos políticos de esquerda, que em sua maioria votaram contra aquele texto. Eu queria te perguntar como que você hoje lida com esses ataques. Você vê nisso um pouco de violência política de gênero também? Ou você vê mais isso que eu falei no início da nossa conversa, de você estar numa interseção de grupos muito diferentes e ir contra vários estereótipos que tem na cabeça das pessoas? Primeiro, acho que é importante dizer que eu incomodo muita gente, eu tenho ciência disso. E um dos incômodos, para além de ser mulher, de ser jovem, de ter uma trajetória que não é a trajetória da maioria dos políticos, é porque eu defendo uma centro-esquerda que olhe para frente, para o futuro. E é por isso que eu escolhi estar no PSB. Porque a gente tem que começar a falar do que está acontecendo na Espanha e em Portugal. E não de soluções que foram apresentadas há 100, 200 anos atrás. E nesse sentido, para mim, uma centro-esquerda que olha para frente, ela olha para a responsabilidade fiscal. Ela entende que o cobertor é curto e que a gente vai fazer uma reforma tributária, que a gente vai cortar de privilégio, que a gente vai acabar com o supersalário para poder financiar uma renda mínima, por exemplo. Então, assim, eu sei que tem um incômodo que é ideológico. E eu acho que o Brasil ele começou a fazer um caminho de provocar, no sentido de que, olha, o Brasil precisa de uma esquerda, não eliminando a outra, mas que traga uma visão diferente, mas a eleição do Bolsonaro meio que detonou esse debate. Porque aí, de repente, né, a gente tem um polo autoritário. E aí, para lhe responder sobre violência política de gênero, eu acho que o que incomoda é o ser diferente. Na hora que eu denuncio o orçamento secreto, que com uma ação nossa a gente trava a distribuição dos kits de robótica, a gente trava a licitação dos ônibus, a gente trava a licitação do caminhão de lixo, eu incomodo uns 300. Eu tenho total ciência disso. Na hora que eu falo, olha, dá para ser de esquerda e ser honesto com a população em relação às finanças, eu incomodo mais um outro tanto. Mas a reação, ela é desproporcional por eu ser uma mulher jovem. E eu vi isso no PDT. Talvez se eu tivesse em outro partido não tivesse ficado tão claro, mas o PDT se posicionou a favor da reforma da Previdência durante toda a campanha. Talvez tenha sido um dos poucos partidos que tinha uma proposta muito robusta. E aí houve uma mudança eleitoral, uma mudança de estratégia, que eu não acompanhei, porque eu tenho um compromisso com as pessoas. E 1/3 da bancada votou a favor da reforma da Previdência, do Congresso, não do Bolsonaro. Mas eu fui a única pessoa que foi perseguida, inclusive que foi ameaçada. E isso eu coloquei no processo do Tribunal Eleitoral. Então a leitura que eu faço é, ainda por cima, uma menina. Quem é ela? Como é que ela ousa a vir aqui me questionar, a vir aqui me atrapalhar? Então é como se, eu digo, né, o posicionamento hoje é como uma mini saia do passado. É como se fosse um agravante. Tá aqui me incomodando, expondo, e é uma menina. Quem ela acha que ela é? E não é à toa que eu tenho hoje dezenas de processos contra pessoas de direita e esquerda que me ameaçaram de morte, que me ameaçaram de violência sexual, que me atacaram, que me xingaram, que atacaram minha honra. Então, os processos que eu tenho na justiça, nenhum deles é por discordância política. Nenhum deles, inclusive, se refere à tipificação da violência política de gênero. Todos são crimes comuns, tipificados, que são utilizados nessa reação machista e violenta contra alguém que incomoda.
Você falou do ataque dentro do PDT, que foi desproporcional em relação aos outros deputados que também votaram a favor. Como que você avaliaria o papel do Ciro Gomes naquele momento? Olha, não é muito do meu perfil ficar falando de fulano, ciclano, beltrano. E acho que a população tem totais condições de julgar como o Ciro se posta em situações que se relacionam com mulheres. Mas, obviamente, ele participou de forma bem ativa de um processo de difamação, de um processo de destruição de reputação de uma pessoa Contra você. contra mim, que havia discordado dele. E acho que essa palavra discordância é muito importante, porque, de novo, a discordância de uma menina, que é como ele encarou essa situação, ela fere mais do que a discordância de um homem, que é visto como igual. E é por isso que as pessoas nem sabem quem foram os parlamentares do PDT que votaram a favor da reforma da Previdência na ponta da língua. Mas houve uma campanha contra mim. E talvez o meu maior mérito nesse processo, para além de seguir minhas convicções, tenha sido de mostrar que não é porque eu sou uma menina, que é como eles me enxergam, que eu vou bater continência. Eu tenho totais condições de pensar com a minha cabeça. E é bom que eles se acostumem com isso, porque cada vez vai ter mais mulheres, vai ter mais jovens. E é por isso que eu trabalho. Naquele momento e ao longo do seu mandato, você foi muito atacado também por petistas, né? Teve um caso bastante pesado de um ataque do ator José de Abreu, que é do PT, contra você, e esse caso ficou público. Como que está a sua relação hoje com o PT e com os petistas? É importante dizer que o machismo ele é suprapartidário. Ele se encontra da esquerda à direita de forma bem proporcional. E a gente tem que entender isso, porque partidos de esquerda, por terem um discurso contra o machismo, muitas vezes se escondem por trás desse discurso para não falar do machismo que acontece dentro desses partidos. E o caso do Zé de Abreu foi só mais um. A gente tem uma figura pública que retuita uma mensagem de que eu deveria ser socada. Assim, não tem interpretação, não tem espaço. É um crime isso. E ele está sendo processado por isso. E absolutamente ninguém do PT se posicionou. E vocês podem olhar meu Twitter, do começo ao fim. Vai ter posicionamento a favor de pessoas do Novo, do PSOL, Rede, porque machismo é machismo, não importa quem é o alvo. Então, assim, é um problema sistêmico. E não é isso que dita qual é a minha relação com pessoas do PT, qual é a minha relação com pessoas do PDT. Tenho bons amigos nesses dois lugares. Mas a crítica que eu faço é, não vamos achar que o machismo existe só na direita. É que o meu problema é a esquerda, porque é onde eu tô. E quando esse machismo ele é utilizado numa disputa de espaço, eu acho que fica ainda mais escancarado. A única razão pela qual ninguém do PT se posicionou no caso do Zé de Abreu é porque eu disputo o espaço progressista. E é porque o Zé de Abreu é filiado ao PT. E aí não dá pra gente ter um combate ao machismo que é seletivo, né? Que depende de quem é o alvo, que depende de quem é a pessoa que está ofendendo, que depende do contexto. Você, na nossa conversa aqui, você falou que espera que o Bolsonaro seja derrotado. E você está no partido que integra a chapa do Lula. Mas na nossa conversa e nas suas redes sociais, eu ainda não vi uma defesa enfática do voto no Lula. Isso tem uma razão? Você vai fazer isso em algum momento daqui até a campanha? Como que está isso? Tem uma razão, sim. Ninguém tem dúvidas de onde eu estarei no segundo turno, por exemplo. Talvez seja uma escolha que a gente está mais cristalizada. Eu votei no Haddad em 2018 e eu jamais apoiaria um governo como esse, especialmente sendo mulher. Assim, eu não consigo. É acima das minhas forças por tudo o que representa autoritarismo, desumanidade, corrupção e por aí vai. Agora, eu trago as provocações que eu fiz aqui na nossa conversa. De que serve ficar declarando voto agora e participando dessa disputa, né? Esse é meu, esse é seu, nananã, quando a população não está nem aí para a eleição. Eu tenho a sorte de conviver com bolhas muito diferentes. De todo final de semana estar na Vila Missionária, na periferia de São Paulo. De ir à missa, de ouvir minha mãe, que está muito mais preocupada com o transporte público sucateado, com o ônibus que quebrou 2 vezes na Santo Amaro faz 2 semanas, com a água que essa Sabesp corta todo dia 8 horas da noite na minha casa, do que com as eleições desse ano. Então, eu não vou entrar nesse jogo até julho. Porque quando as convenções vão... Não vou ficar aqui, ó, vota em fulano, né, e aí a gente entra nessa briga, porque ele... Nanã. Todo mundo sabe qual é meu lado. Todo mundo sabe que eu vou estar do lado oposto ao Bolsonaro. Mas talvez por ter essa convivência com a vida mais real como ela é,
eu consigo fazer provocações do tipo: as eleições não chegaram para as pessoas ainda e eu não vi quais são as propostas de vocês. Eu acho que esse papel, talvez, da pessoa que está incomodando, ele é importante. De alguém que está falando assim: vocês já sabem qual vai ser meu lado, mas eu preciso que vocês me digam o que vocês vão fazer na educação. Qual é a pauta econômica? Como é que vocês vão unir esse Brasil? A gente vai fazer uma frente ampla? Que conversas que vão ser feitas para que a pessoa séria, de centro-direita, que é democrática, que é democrata, esteja desse lado? Então, é uma decisão de não entrar nessa coisa de nananana, quando as pessoas não estão conversando com quem importa, não estão conversando com quem está na ponta. Muito obrigado, deputada. Coragem daqui até a eleição. Obrigada. Estou imitando aqui o Macron na conversa com o Lula. Coragem e boa campanha. Muito obrigada. Obrigada a todos que acompanharam. E por mais difícil que seja, é sobre a gente essa eleição. Então, bora se engajar. Tá Obrigado. bom? Obrigada.